O Universo Educação no ar, na sua TV Evangelizar, e hoje o papo é sobre gerações. Você já parou para pensar que nos relacionamos de diferentes formas? Filhos com pais, crianças com avós, as gerações são diferentes e a forma de se relacionar também precisa ser. Aprenda tudo isso hoje no Universo Educação. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso espaço para falar sobre educação. No programa de hoje vamos falar sobre diálogo entre gerações. O programa que hoje tem um perfil especial, um formato especial. Nós temos hoje em estúdio aqui comigo a Kim Neto, seja muito bem-vinda. A Kim que é psicólogo, né? Sim. E nós teremos um VT, uma entrevista exclusiva com o professor Mário Sérgio Cortella. Mário, que é um grande nome, uma grande referência no universo educacional e que vai nos ajudar a estabelecer esse diálogo saudável entre gerações. Bom, Kim, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos gravar aqui os dois primeiros blocos, depois a gente grava e passa o VT do Cortella. E eu queria conversar com você o seguinte, pais, mães, avós, enfim, né? Nós temos o hábito de se relacionar como sempre nos relacionamos. Ah, meu avô era assim, ou meu avô fazia assim, eu vou passar para a minha geração, meus pais. Mas existe uma forma diferente de se comunicar com cada um deles e como que a gente pode fazer para estabelecer isso? Eu acho que é importante pensar o seguinte, tá? Quando a gente fala de falta de diálogo, por que temos uma falta de diálogo dentro de uma família? Né? O que cria essa falta de diálogo? A gente fala sobre o conflito de gerações hoje, mas tem uma carta de Cícero, lá no Império Romano, falando sobre como era difícil para ele se comunicar com as gerações mais jovens. Né? Então, na verdade, isso daqui é uma questão da espécie humana, eu acredito. O ponto é, como que eu falo com o meu filho? Como eu falo com a minha filha? Eu falo com eles de cima para baixo, um formato de autoridade? Eu falo para eles ouvindo o que eles têm para dizer? A criança tem um papel onde ela pode expressar suas emoções na família? Né? Essas duas perguntas, elas podem parecer assim, muito amplas, mas elas são muito básicas. Eu vejo no consultório isso. Geralmente, quando temos dificuldade de nos comunicarmos, é porque tem alguma coisa travando. Então, qual que é a dica que se dá aqui? Como você olha para o teu filho? É uma dica, é uma pergunta que você tem que se responder. Eu olho para o meu filho como alguém que deve obediência a mim? Eu olho para o meu filho como alguém que deve me escutar? Porque se eu tenho esse pensamento, será que a criança tem o mesmo pensamento? Né? Qual é o conflito que isso daqui vai trazer? Então, às vezes eu vou falar alguma coisa que eu não estou ouvindo o que o meu filho precisa. Então, eu vou falar para ele, por exemplo, sobre como ele tem que se vestir, mas eu não estou ouvindo dele como é que as crianças, né, ou os adolescentes estão se vestindo e qual vai ser a repercussão da roupa que eu quero que ele use. Né? E aí eu vou começar a criar conflitos de geração que, na verdade, são apenas conflitos de pais para filhos ou conflitos de avós para pais ou de avós para filhos. Né? Então, a gente tende a criar um problema onde ele não existe. Não é um problema das gerações de hoje, né? É um problema que sempre existiu, sobre como os pais respeitam ou não os filhos, como os filhos respeitam ou não os pais. E a gente pode, por exemplo, ou não pode, né? Colocar todo mundo como se pasteurizar. Então, assim, esse grupo é isso, é dessa forma que eu vou conversar. Esse grupo é X, é dessa forma, né? Como lidar com as individualidades de cada um, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem, tá perdendo um pouco, né, aqui. Então, dentro de uma sala de aula, todo mundo precisa estar na quinta série, todo mundo precisa se comportar dessa forma, agir dessa forma, pensar dessa forma, né? Como que a gente trabalha a individualidade? Bom, em primeiro lugar, é interessante pensar no seguinte. Qual que é a função da educação? Ela não tem como ser extremamente individualizada. Né? Então, isso é um conflito. Né? Você precisa, de certa forma, de uma homogeneidade, como você falou. Então, por exemplo, crianças da quinta série são crianças da quinta série. Né? Agora, o ponto é, quando estamos no contato individual, então, se eu sou um professor e estou falando com a minha turma, eu preciso de um discurso para a turma. Mas se eu estou no contato com este aluno, o ponto é, se eu estou aberto para ouvir este aluno. E hoje sim nós temos um problema muito grave com isso, que a porta para a individualidade, a porta para lidar com o indivíduo na sua individualidade, é se você é capaz de escutar esse indivíduo. Né? E a maior parte de nós não. Nós queremos impor as nossas ideias para os indivíduos. Então, qual é a dica que a gente dá aqui nesse momento? Quando você está com alguém, esteja com alguém. Olhe para essa pessoa, veja ela, ouça o que ela de fato está falando.
sem o teu julgamento. Aprender a não julgar uma pessoa a partir do teu referencial é algo fundamental para estabelecer uma comunicação de qualidade. Quando a gente se sente julgado, nós não confiamos, nós tendemos a nos excluir ou tendemos a fechar as portas de comunicação. Então, isso daqui é uma coisa muito importante. Se eu não te escuto, não tem como eu ver você na sua individualidade. E eu como pai e mãe, por exemplo, ou responsável, que seja, dentro de uma hierarquia em casa, eu me coloco como igual no sentido de criança, me ajoelho, converso no mesmo tom, como que eu preciso me portar? Lembrando que eu sou pai e mãe, não sou amigo, ali neste começo, eu preciso ter esse respeito, mas ao mesmo tempo eu preciso conseguir me fazer entender, conseguir ter essa relação, Veja, aqui é muito importante o seguinte, pai e mãe não são iguais a filhos. É importante deixar muito claro, Pai é pai, filho é filho, e não é uma questão de hierarquia, é uma questão de diferença de papéis. Pais são pais, eles educam, eles põem a comida na mesa, eles vestem, são eles que vão mostrar o mundo para os filhos. Os filhos, não, os filhos são quem vão receber isso. O ato de se colocar no mesmo nível de altura, por exemplo, quando eu vou conversar com uma criança e eu me abaixar, ela não me tira do meu papel. Isso é importante. Sim. Ela é uma forma de eu estar conversando com a criança de modo a não criar na criança aquela ideia de ter que ficar olhando para cima e ter que obedecer num sentido de uma subjugação, vamos colocar assim. Tá? Mas pai e mãe, eles precisam saber que são pais e mães. Inclusive, um grande problema que nós temos hoje é esse. Pais que querem ser amigos dos filhos e não pais dos filhos. Pai é pai. Então, você pode brincar com seu filho, você deve se divertir com seu filho. Pode ser um pai parceiro. Você pode ser parceiro. Agora, se você é pai, você é mãe, você não é amigo ou amiga. Você não faz parte do universo dos amigos da criança. E isso é muito importante de ter essa diferenciação. Por quê? Porque se a criança te entende como amigo, por que ela vai, por exemplo, obedecer alguma coisa, alguma regra que você coloca? E é nesse sentido que vai entrar a questão de seguir regras. Quando os pais conseguem deixar claro que eles são pais sem precisarem impor, fica claro para a criança que ela deve seguir aquele adulto. A oposição muitas vezes pode causar problemas. Quando os pais tentam impor, muitas vezes é porque eles já meio que perderam o poder. Eu preciso bater, eu preciso gritar, eu preciso impor uma regra. Ainda mais quando o pai cansa, O pai e a mãe cansam, aí sim que daí vira aquela bagunça, Porque daí eu grito, porque daí eu perdi a paciência e eu coloco a culpa nisso, Neste cansaço, neste esgotamento e perco todo o enredo ali dentro de casa, aqui. Sim. Tem até uma coisa que a gente fala muitas vezes para pai e mãe, que é o seguinte, se você vai falar sim, fale sim logo. Agora, se você vai falar não, é não. Então, não fico falando não, e daí no final eu falo, tá bom, cansei, vai. Isso. O que gera isso na cabeça da criança? A criança aprende que se ela fica batendo uma hora, você cede. Então, isso é muito importante, porque o não, ele não pode ser submisso às vontades da criança. Se é um não, então é um não. Acabou. E a criança aprende isso. Agora, quando ela sabe que se ela forçar um pouquinho a barra, pai e mãe cede, por que ela vai obedecer a regra? Mas até aprender a dar uma chorada, faz aquele circo, que existe. Vai chorar, vai fazer uma manha, Claro, Agora, é exatamente por isso que a gente diz para o pai, se isto é um não, então isto é um não. Tá. E aí você não abre mão desse não. Agora, se é um sim, não briga, vai logo. Vai deixar? Então deixa logo, porque você não se estressa e você não estressa a relação. E você também não cria na criança essa sensação de que ela tem que ficar brigando com você para conseguir o que ela quer. Ela sabe que quando sim é sim, beleza. E quando não é não, não vai ter. Até porque na vida adulta não é assim, Quem é sim. Dentro da empresa, regras, normas, Exatamente. E não é não, Senão ela vai ficar achando que o mundo é injusto para ela, Exatamente. Tá, perfeito. Aqui, a gente já volta para o segundo bloco, tá? A gente tem muito mais coisa para conversar. Você não saia daí, nós temos muitos assuntos ainda aqui para poder interagir com a Kim. Depois vocês vão ver um bate-papo super interessante com o Cortella, mas a gente já volta. Fique conosco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta, Universo Educação, hoje falando sobre o diálogo entre gerações.
Quem nunca ouviu a célebre frase, né? Parece que eu estou falando grego, parece que eu não estou conseguindo me fazer entender. Por que que isso acontece? No programa de hoje, nós temos o professor Cortella, que vai entrar aí no terceiro bloco, uma entrevista exclusiva com ele. E aqui nos estúdios, a Kim, psicólogo, que está nos ajudando a entender melhor essa forma de se colocar no lugar do outro. Vai muito de empatia também, essa questão de gerações, de diálogo entre gerações, né, Kim? Como que... A gente vai falar dos adolescentes, né? Eu abri aqui falando dessa questão de... Parece que eu estou falando grego. E durante a educação de uma criança, você sempre vai ouvir assim, aproveita agora, vai piorar. Aproveita agora, vai piorar, né? Que é o processo da adolescência. Por que que ele é tão temido nesse sentido de o pai não conseguir se conectar com o filho? É porque, em geral, isso acontece de fato. Isso não é um medo, é uma realidade, né? Às vezes eu falo para meus pacientes, não tenha medo, saiba que isso vai acontecer, né? Isso é um fato por quê? Porque na adolescência não é apenas um momento de idade, né? Nós temos processos biológicos extremamente importantes que estão acontecendo, né? E esses processos modificam a pessoa, né? Tem muitas crianças que você vê, a criança arteira, tal, não sei o que, entra na adolescência, se fecha, né? Vira emo, né? Escuro, tal, não sei o que. Então, esse é um processo que ele acontece de fato. Os adolescentes tendem a sair do contato com pais, tendem a sair do contato com adultos, com irmãos mais novos e tendem a se fechar. E isso é extremamente importante que aconteça, porque é nesse fechar-se que eles se abrem para os pares. Então, eles se fecham para aquela sociedade mais ampla que eles estavam e começam a transitar mais entre eles. Por isso que o adolescente ele é tão grupal. Poxa, mas e nesse momento da pandemia, como que fica isso, né? Onde ele precisou se retirar totalmente do circuito? Ficou bem difícil para muitos adolescentes, né? Embora nesta pandemia, né, tenhamos aí as redes sociais que ajudaram bastante neste processo, mas teve muitos adolescentes que sofreram muito, né? E muitas pessoas que estavam adolescendo, entrando na adolescência, tiveram parte desse processo prejudicado. Né? Então, o que o pai precisa entender é o seguinte, que ele vai, de repente, se colocar num papel mais quieto, né? Que às vezes fala, entrou no quarto, entrou, bateu porta. Primeiro, entender esse processo aqui, você acha? Sim, aceitar. Tá. Eu não acho que é entender, acho que é aceitar, porque isso faz parte do processo de criação da identidade, da criação da privacidade. Então, não ficar cobrando com que ele saia. Vem, vamos, deixá-lo. No momento dele, como que faz? Como que é o papel do pai nesse momento? Veja, é aí que tá. Não tem uma fórmula, entende? Tá. Não tem uma regra, assim, todos os adolescentes serão desse jeito, tá? Grosso modo, o que os pais precisam perceber é que aquela pessoa está começando a formar a sua individualidade. Então, por exemplo, aonde antes a criança, o pai e a mãe entravam no quarto numa boa, agora ele quer que, por exemplo, batam na porta para avisar que estão entrando. Por quê? Porque essa pessoa está se tornando única. Ou seja, agora ela tem pensamentos que ela escolhe compartilhar. Eu não quero compartilhar isso com meu pai, quero compartilhar aquilo. E os pais precisam entender este momento, nesse sentido de perceber, opa, agora o meu filho já não é mais uma criança. Agora a minha menina não é mais uma menina. Então agora ela quer privacidade. Agora ela quer saber quando eu vou entrar para ela decidir se ela quer ou não que eu entre, né? Então, esse processo de reclusão, ele faz parte do estabelecimento da privacidade. Quando isso é respeitado, temos uma tendência a ter um movimento mais facilitado, né? Agora, isso não quer dizer que o adolescente vai ficar tranquilo com a família. A grande expectativa é, como é que eu faço para o meu filho adolescente continuar comunicativo como ele era quando ele era criança? Sim. Abandone isso, ele não é mais uma criança, esqueça. Agora ele vai ser um adolescente. Como é que ele vai ser? Ninguém sabe, nem ele. E é exatamente esse o momento da adolescência. Não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos e não temos uma mínima ideia de como é que vamos construir isto. E ficam exigindo da gente respostas. Porque a gente não sabe nem a pergunta direito, quem dirá a resposta, entende? Então, os pais, é importante de entenderem esse processo normal da adolescência. E respirar fundo também, né? Respirar fundo, entender que nem sempre vai ser no tempo do pai ou da mãe, ou do vô, da avó, enfim, de quem cuida, né? Que não vai ser da forma como já foi, como foi a sua experiência como adolescente. Porque muitos pais falam, né? Eu não fui assim, eu ajudava já meu pai em casa, eu já fazia isso, eu já fazia aquilo, eu trabalhava fora. Cada indivíduo é né? Aquela velha história, né, Kim?
Além do que, cada contexto é um contexto. Sim. Se, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo e existia essa necessidade foi recompensada, aí beleza. Aí me tornei pai, eu quero dar de tudo para os meus filhos. Bom, ele não tem a necessidade de trabalhar cedo. Então não adianta cobrar da pessoa algo que você viveu. É a tua história. Né? E não adianta querer que os filhos reproduzam a nossa história, porque eles não têm como. Né? Essa questão, assim, ela é muito importante, porque os pais geralmente tendem a fazer essas cobranças de como deveria ser, ao invés de, como a gente falou no primeiro bloco, entrar em contato com aquela pessoa naquele momento. O que ela está precisando naquele momento? Pai de filho adolescente, eu tendo a dizer o seguinte, relaxa cada vez mais e entrega. Porque se aquela pessoa está querendo ficar sozinha, porque ela também está querendo começar a resolver a sua vida sozinha, então o papel do pai e da mãe muda. Eu começo a ficar mais longe e eu começo a ser mais porto seguro. Eu não tenho mais que ser o capitão do navio. Só que muitos pais e mães têm uma dificuldade enorme de abrir mão desse papel. De abrir mão, né? Porque que é o filho pequenininho. E tem uma questão que eu acho importante a gente trazer também aqui, que é a relação entre, seja adolescente, filhos e os avós, né? Nós temos países, assim, culturalmente dizendo que enaltecem, né? Os nossos idosos, terceira idade, enfim, seja lá como cada um gosta de chamar. Mas como que dentro de casa eu consigo estabelecer essa relação de que, não só de respeito, mas de valorização de uma sabedoria toda, né? Então, não vamos repetir o mesmo padrão desta geração, porque estamos em contextos diferentes, mas o que devemos aprender, o que podemos aprender? Bom, eu acho que essa é uma questão complicada por causa do seguinte, o que a gente observa é que quando uma família já tem essa cultura, isso é muito simples. Né? Eu, por exemplo, recebi um cliente que uma vez, o pai dele chegou para ele, nunca tinha falado nada de religião com ele. Quando o guri estava com 16 anos, ele resolveu assim, então, está na hora de agora você fazer a tua primeira comunhão. Como assim? Né? Você nunca falou nada de religião comigo e agora, do nada, com 16 anos, eu tenho que fazer isso? Quando uma família quando os pais já têm um respeito pelos seus próprios pais, quando eles já sabem que isso existe, é muito fácil de colocar isso. Qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes os avós são tratados mal e os pais querem que os filhos tratem bem. Não tem uma coerência. E depois vão querer ser tratados bem, né? E depois vão querer ser tratados Sim. bem. Então, qual é a dica? A dica é o seguinte, se você quer respeito, você trabalha criando isso desde o começo. Porque isso é uma cultura da família, entende? Então, por exemplo, os japoneses, eles têm isso como cultura. Sim, eu ia citar justamente essa cultura, que é fantástica, né? Exato. Eles não precisam forçar a barra, entende? Isso garante que o filho vai enaltecer a avó? Não garante. Mas nós temos essa cultura. Então, se você quer que as pessoas sejam enaltecidas, a família tem que fazer isso. A família tem que se respeitar. Que é o famoso e velho exemplo, né? Tem que ser exemplo, que a criança e o jovem, eles tendem a ir pelo exemplo, né? E não é exemplo no sentido de assim, eu vou te mostrar como faz e você vai me imitar. É assim, eu realmente acredito que eu vivo isso. É genuíno, né? Uma coisa Sim, é genuíno. Sim. E aqui, indo assim, né, já para o encerramento do nosso segundo bloco, gostaria que você desse uma dica, não uma dica, né? Como você falou, não existe fórmula, não existe um manual de instruções, né, para a educação. Mas se a gente parar para pensar neste contexto dessa geração agora, totalmente digitalizada, né, digital, redes sociais, os pais também que vieram pegaram um pouco dessa onda, que estão cada vez mais mergulhados e tentando aprender, o que cada um precisa aprender e ceder, né? Eu acho que neste momento, ou aceitar e ceder, pensando agora nessa geração que está totalmente na internet. Bom, tem aquele meme que fala assim, né, a geração de vocês está perdida, daí a adolescente fala, eu fui criado por você, né? Alguém tem que pagar essa conta, né? Eu acho que é o seguinte, se você tem um filho de 15 anos que está totalmente digitalizado, é porque você digitalizou essa criança. Né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um detox digital primeiro em você, depois no teu filho, para voltar a ter um contato humano. Né? Porque a ideia de ceder, ela é um tanto estranha. Né? A ideia é assim, como é que nós criamos intimidade de verdade entre nós? Porque se eu for ceder, eu estou cedendo a uma regra. E eu não quero que as pessoas cedam a uma regra, eu quero que as pessoas criem um relacionamento entre elas.
Tá me entendendo? Então, qual é a dica para você fazer isso? Se o teu filho é digitalizado, você se digitaliza, para você poder digitalizar essa criança, né? Desdigitalizar essa criança, e aí você entrar em contato com ela de uma forma diferente. Porque muitas vezes os pais são os primeiros a empurrar os tablets e depois reclamam. Você está educando o teu filho a se isolar a partir do celular e depois você reclama disso? Então tem algo que está errado aí. Você está me entendendo? Não é ceder, é criar uma nova forma de relacionamento. É pegar a criança e andar de bicicleta no parque. É pegar a criança e jogar bola com ela. É pegar o filho e ficar junto com ele, fisicamente junto, com toque. Né? As pessoas precisam voltar a fazer isso. Eu vejo, a gente vê, vai num restaurante, primeiro o filho está chorando, tablet. Como eu viveria sem um tablet? Quando chega com 15 anos, reclama. Entende? Sim. Então, a dica é essa. Sim, perfeito. Né? Em relação à questão da era digital, e assim, óbvio, em algum momento a criança vai entrar na era digital, ela vai ter um celular para se comunicar. Hoje a gente está com um monte de aula online. Então, assim, sempre o pai e a mãe, eles têm que sempre estar mediando isso daí. Quanto tempo? Equilibrando, né? Então, assim, Sim, é necessário para a tempo? escola, é necessário para isso, mas aqui a gente vai ter que dar uma folga. Exatamente. Eu quero jogar um jogo. Beleza. Tem um tempo para isso. E não é um tempo assim, 5 horas para jogar. Não, é meia hora, 1 hora no máximo. Tá? Perfeito. Ótimo aqui, muito obrigada. Obrigado, a gente continua daqui a pouquinho. No terceiro bloco, que é daqui a pouquinho, nós temos uma entrevista exclusiva com o professor Mário Sérgio Cortella, falando desse diálogo das gerações e desse desafio que é se comunicar e se colocar no lugar do outro. Fica aí que a gente já volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, estamos de volta e o Universo Educação de agora vai conversar com o professor Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, é uma grande honra ter você hoje aqui conosco no nosso programa. Você que é uma grande referência para nós quando o assunto é educação. Seja muito bem-vindo. Que bom, que bom. Ainda bem que nós continuamos persistindo em não deixar a educação enfraquejar, especialmente quando a gente tem que cuidar do nosso grande ninho afetivo, que é a família. Exatamente, Cortella. O programa Universo Educação, a gente tem discutido alguns temas para ajudar isso que você acabou de falar, que é a família, o pai, a mãe, os avós, que às vezes têm muitas dúvidas ou ficam perdidos com tantas teorias, tantas fórmulas aí que a internet às vezes está dando. E hoje o programa nós estamos discutindo sobre as relações e o diálogo entre gerações, né? A gente tem percebido que as crianças aí que nasceram depois de 2010 estão com um mindset, ou seja, estão com uma chavinha diferente. E nós gostaríamos deste seu olhar para nos ajudar nessa comunicação. E então, para começar, para aquecer aí as turbinas, Cortella, me ajuda a entender aqui como que funcionam, como que funciona essa geração, qual que é o ponto fraco e o ponto forte dela? Veja que coisa interessante, né? Nós somos todas e todos contemporâneos. Todas as pessoas que vivem na mesma época são contemporâneas. Eu sou contemporâneo dos meus netos e netas, mesmo que eles tenham 8 anos de idade, 7 anos de idade. Mas nós não vivemos a contemporaneidade do mesmo modo. Eu sou contemporâneo de um menino de 8, mas a contemporaneidade por ele vivida não é idêntica àquela que eu vivo, embora nós estejamos ao mesmo tempo. Daí, o nosso espanto, em alguns momentos, no modo como essa geração que veio, né, de 2010 para cá, ela se conduz. Ela é, em grande medida, filha de uma geração que nasceu nos anos 1970, 1980, em que o mundo tecnológico já assumia algum lugar mais contínuo no nosso cotidiano. Essa geração de pais e mães, a geração de agora, né, que está aí na faixa da década mais recente, é uma geração de pais e mães que se habituaram a ter um certo distanciamento da convivência com a família no cotidiano, porque as cidades ficaram muito grandes, porque as pessoas se deslocaram para outros lugares para ganhar
na vida. Então, se perdeu um pouco uma vida mais comunitária. E, por isso, uma parcela dessa nova geração, ela tem uma grande vantagem, que é o fato de abrir a cabeça para conhecer um pouco aquilo que o mundo da tecnologia amplia. Mas ela tem uma desvantagem, ela não tem ainda tanto critério, mesmo sendo uma criança, não abre tanta porta para olhar melhor o que serve e o que não serve, o que é adequado e o que não é, porque num primeiro momento, com tamanha oferta que o mundo da tecnologia traz, parece que tudo é adequado. Por isso, nós temos de, como pais e mães, como adultas e adultos, auxiliar-nos e auxiliar essa geração da década mais recente a trilhar algo que seja bom para todas e todos. Então, trazendo isso que você falou, Cortella, dessa adaptação e desse encaminhamento que os pais e avós têm que dar a essa geração, o que você acredita que nos exige nos adaptar a eles, né? Eu sei que existe uma forma deles se adaptarem também aos tempos, enfim, aos apelos da sociedade, mas o que nós precisamos nos adaptar para conseguir fazer esse encaminhamento que você falou? Nós, pais, mães, avós, avós, ou aqueles que cuidam de crianças e jovens, não podemos abrir mão nem da nossa responsabilidade e nem da nossa autoridade. A autoridade não é autoritarismo, não é exagero de mando, não é desqualificação da outra pessoa, como se ela fosse menos, mas a autoridade é o uso do mando para que se possa fazer com que as coisas atendam aquilo que é a nossa responsabilidade. Daí que andam lado a lado, responsabilidade e autoridade. Nós, adultos e adultas, temos sim uma responsabilidade de cuidar para que essas crianças, especialmente, sejam capazes de terem uma formação sadia, uma percepção de comunidade, uma visão fraterna, uma capacidade de dedicação mais intensa. E o melhor e mais forte desafio para nós, né, nessa condição, é a necessidade de nós não termos o que se chama de um amor incondicional. Um amor incondicional. Um amor, é claro, ele tem que ser expressivo, presente e fonte de vida, mas ele não pode ser incondicional. É preciso que o nosso amor por aquelas crianças que nós cuidamos ou geramos, no caso, né, de algumas pessoas, seja um amor que tenha as suas exigências, tenha os seus requisitos. Não posso em nenhum momento dizer, bom, eu te amo, então de ti, de você, tudo aceito. Claro que não. O amor denso, o amor responsável é aquele que, inclusive, recusa algumas coisas, não admite algumas situações, e daí que a nossa forma, em relação a essa nova geração, é ter com ela uma relação de referência do levar em conta, do conversar, mas jamais da submissão, jamais do rendimento, no sentido de abrir mão do que é a nossa responsabilidade, e não por um gosto pelo poder, mas, de fato, pelo dever de poder cuidar direito. Então, o não e o sim, isto é, quem está no comando, o não e o sim, tem de vir balizado por requisitos, por exigências, por reflexões e, é claro, por uma conversa que não seja submissa, Carol, e, acima de tudo, traga à tona uma ideia. Eu e a criança que eu ajudo a educar, nós só somos iguais na dignidade. Em relação ao dever, eu sou, sim, sobre ela uma autoridade, tal como eu, que sou professor há tanto tempo, em sala de aula, alunos e eu somos iguais na dignidade, mas eu sou ali uma autoridade, dela não posso abrir mão e, portanto, não posso escapar daquilo que me cabe, nem pais, nem mães. Isso não é tão fácil, porque uma parcela de pais e mães hoje tem uma perspectiva de se adaptarem, no sentido de submeterem aquilo que é a nova geração. E isso é uma maneira muito ruim, né, de educar, e, é claro, pode ser mais adiante uma forma de desamor. Exatamente, Cortella. Você uma vez me falou que o diálogo era transformador.
Eu te falei isso no começo da nossa conversa aqui e eu nunca esqueci disso, inclusive na educação do meu filho e no meu trabalho, né? Como estabelecer esse diálogo, você já deu aqui algumas pistas, como estabelecer esse diálogo saudável com essas gerações, sejam crianças pequenininhas aí, você tem netos, né? Não sei qual que é a faixa etária, mas os 4, 5 anos, mas os de 13. Eu vejo que às vezes quando a gente tenta dialogar com 13, 14 anos, é como se eles entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro, né? Já tem toda essa questão da adolescência, que já é tão complicada, a rebeldia, mas eu sinto que neste momento, com essa geração, tem um a mais, tem uma questão a mais ainda. Quando a gente pensa em adolescência, nós temos de lembrar que a adolescência, como gravidez, não é uma doença, é uma circunstância. E a adolescência, tal como a gravidez, ela produz distúrbio hormonal, alteração de humor, né, mudança de equilíbrio afetivo. E é claro que a gravidez, ela altera o quadro de conduta e de percepção de quem grávida está. O mesmo vale em relação à adolescência. O adolescente ou adolescente está grávido de si mesmo, no sentido simbólico. Isto é, vai dar à luz a um novo eu. Nessa hora, é preciso que pais e mães, avós e avós, criem com essa geração que está adolescendo, né, uma relação em que haja amorosidade, mas haja também o requisito da exigência, do respeito recíproco, o que não anula o diálogo. Mas, insisto, diálogo não é submissão, diálogo é ponte. Diálogo é uma maneira de eu me aproximar. Se um jovem ou uma criança não quer dialogar, ele terá de assumir a responsabilidade em relação àquilo que está fazendo, em relação à consequência. Por exemplo, eu gosto da palavra disciplina e não gosto dela como sinônimo, né, de imposição, de brutalidade, porque isso não faz sentido. Mas disciplina significa a necessidade de fazer o que tem de ser feito e assumir aquilo que fez e, se necessário, inclusive, na consequência daquilo que fez e precisa fazer, se eventualmente deixou de fazer ou fez o que não deveria, ter, de fato, algum tipo de restrição, algum tipo de anulação de vontade, tal como nós, como adultas e adultos, temos também, né? Se eu sou alguém que faz aquilo que não devo, eu não poderei sair ileso, né? A impunidade é uma forma muito estranha, insisto, sem uso de brutalidade, sem uso de violência, mas fazendo com que haja firmeza. Isso disse de novo, mas eles não querem saber. Bom, se ele não quer saber, ele terá de saber com aquilo que o adulto tem em mãos, que é a privação, a restrição, a forma de impedimento, que haja algumas facilitações enquanto não se conduzir, né, no caminho que é necessário fazer. Né? Nessa hora se dirá, mas e se ele não fizer o que precisa ser feito? Então, ele terá as carências, ele deixará, por exemplo, de autorização de fazer algumas coisas que gosta e que dependem de nós adultos, ou ele não terá acesso, se tem, né, a alguns dos seus aparelhos de tecnologia para entender. Não é uma vingança, né? Não é o que se faz para torturar, ao contrário, é para ele entender. E se é esse o modo que entende, e isso faz com que compreenda, melhor ainda. Mas, de novo, a adolescência, como gravidez, é uma circunstância, não é um período de adoecimento. Cortella, você trouxe uma questão interessante, né? Alguns pais, e muitos, a gente se vê, às vezes, perdido. Pode colocar de castigo, não pode. Tem que colocar para pensar, não pensa. Tira um equipamento eletrônico, tira, de repente, ia sair com um colega, não agora por conta da pandemia, mas tinha alguma festa, alguma coisa, não vai mais. Dentro desta linha de repreensão ou de fazer com que ele seja responsável por aquilo que ele deixou de fazer, por não ouvir um pai e uma mãe, qual que é a sua linha? O que você acredita que faz sentido? A palavra castigo, ela ficou muito erodida, ficou muito quebrada, porque ela ganhou uma conotação negativa, porque em algumas situações a castigo era entendido como suplício.
né? Portanto, como forma de produzir na outra pessoa algum tipo de ferimento. No entanto, eu não temo a palavra em si, mas eu prefiro substituí-la, em vez de castigo, por responsabilização e consequência, né, daquilo que fez. Não é só a mudança da palavra, é a manutenção da atitude, né? Eu não tenho a menor dúvida, tal como fiz, né, em relação aos meus 2 filhos e filha, que hoje são pais e mãe, né, e faço em relação aos meus netos e netas, aos 4, há situações em que a única maneira de se entender a responsabilidade é, de fato, a privação. Pode se chamar de castigo, né, pode-se dar ali o nome, né, de punição. Não é essa a questão. O mundo adulto, no qual essas crianças viverão, tem sim a punição. Você ultrapassa a velocidade, você tem uma multa. Né, você ultrapassa o número de pontos dentro da sua, né, por exemplo, habilitação, você perde o direito de dirigir por um tempo. Né? O mundo adulto também tem essa condição. Isso estou dizendo coisas mínimas relativas à possibilidade de perder o direito a concorrer a um cargo público, se você se nega algumas coisas dentro da vida coletiva, ou, né, não ter direito a um passaporte e assim por diante. Né? A vida é plena de responsabilidades. Por isso, não temo eu, digo de novo, a expressão castigo, embora eu prefira responsabilização. Em muitos meios, quando há necessidade de fazer aquilo que é a compreensão do que deve ser, sim, um caminho que seja correto, se tiver, né, de privar, de retirar, de não deixar, digamos, sair, assim será feito. Ah, mas se dirá, mas aí a criança ela vai ficar irritada. Fique, né? Mas ela vai começar a fazer o que não deve. Então tem alguma coisa estranha no mundo de adultos que, para se submeter, mas aí eu tenho vontade de bater nela. Vontade, você e eu podemos ter em vários momentos. Aliás, não é só em relação a crianças. Vez ou outra, a gente tem até vontade de bater num adulto. Não deve fazê-lo, não vai fazer, mas você tem vontade. E segura a vontade. Essa é a nossa capacidade, né, de racionalidade. Às vezes se faz isso em relação a uma criança, porque ela tem menos condição, inclusive, né, de reação. Não há necessidade de fazê-lo. Isto é, o espancamento, como forma pedagógica, ele é muito estranho. Ele valeu num outro momento, como num outro momento valeu também a desigualdade entre homens e mulheres, como também valeu ser proprietário de outro ser humano. Agora não vale, ainda bem. Mas o que tem de haver é a capacidade, sim, da disciplina. E como eu digo sempre, Carol, a disciplina é a organização da liberdade. Quanto mais você e eu somos disciplinados e disciplinadas, mais a gente ordena um modo bom de fazer as coisas e ficamos mais livres em relação a isso. Por isso, não temamos, né, fazer o que tem de ser feito, desde que isso não avance no campo do que eu chamava antes de brutalidade, né? Afinal, toda a vida tem consequências em relação aos atos, tanto para adultos, quanto para jovens, quanto para crianças. Se você não tem nota adequada, será reprovado ou reprovada. Se você, né, não se comporta direito, haverá algum efeito dessa ação. Sem, insisto, né, que haja ali a violência, mas com autoridade da qual não se pode abrir mão. Perfeito. E Cortella, indo para a nossa última pergunta, nosso tempo está acabando aqui, infelizmente, mas eu queria que você nos ajudasse a refletir um pouco. Você falou que os pais, eles não devem, em certas circunstâncias, se adaptar a essa questão dessa nova geração, né? Se moldar a eles. Mas, diante desse gap digital, dessa nova linguagem, eu vejo que muitas famílias ficam presas ao passado. Por exemplo, mas na minha infância se fazia assim, mas meu avô e minha avó me criaram assim e eu vou criar meus filhos assim também. De que forma nós também podemos nos adaptar a essa nova geração sem perder essa autoridade e essa disciplina que você nos colocou aí como responsabilização? Levar em conta o que tem essa nova geração de desejo, de modo de comportamento, né, de compreensão da vida, levar em conta é um princípio de inteligência por parte de quem cuida. Eu não posso, como professor ou alguma professora, esquecer o que é que os alunos vivem, o que eles pensam, o que eles desejam, quais músicas eles ouvem, o que eles assistem na TV. Eu não posso esquecer isso, mas eu não posso, repito, me submeter a isso. Eu tenho de levar em conta
tal como na hora de preparar uma refeição e quando eu convido alguém, né, e quando puder fazê-lo, convidar alguém para estar comigo, eu tenho de, ao perguntar o que vocês querem comer, é mais para assuntar um pouco, né, para inquirir qual é o desejo, do que a partir dali fazer exatamente, né, o que foi indicado. É apenas uma compreensão. O mesmo vale em relação à nova geração. Há muitos momentos em que a tecnologia ela poderá servir, em outros momentos ela tem de ser suspensa, né? Sem a tecnologia, eu não conseguiria ter contato, né, com os meus netos e netos que não moram na mesma cidade que eu, que é a cidade de São Paulo, quando alguns estão na Alemanha, quando estão em outros lugares, né, fora do Brasil. Portanto, eu tenho, sim, uma gratidão a existir essa tecnologia, mas ela não vale sempre e nem ela pode ter uma natureza afastante. Tecnologia tem de servir na vida familiar para aproximar e não para criar um fosso, deixar as pessoas distanciadas. Diz, mas é que cada um fica no seu aparelho. É porque se criou essa condição, né? Se você tem circunstâncias que são mais animadas, se dá aí de um outro modo. Cabe ao adulto, a quem educa, preparar-se para fazer isso. Por isso, sim, dialogar, ouvir, prestar atenção, mas submissão de modo algum, nem no mundo adulto e nem em relação ao mundo adulto com as crianças, porque isso pode ser uma quebra, né, daquilo que é a natureza do ato de cuidar, né, ser capaz de fazer com que alguém fique protegido e protegido. Eu preciso conhecê-lo, essa criança, esse jovem, mas eu não posso ter com ele uma relação de subserviência em que, ao tempo todo, eu fico rendido em relação àquilo que ele deseja. Ali, final, para fechar, eles não nasceram prontos. Nenhuma criança, nenhum jovem nasceu pronto. Se ele assim é, do modo como é, quem o criou, alguma responsabilidade tem. Não tem toda ela, porque as pessoas, ainda bem, têm liberdade. Mas nenhuma criança, nenhum jovem nasceu pronto. Então, talvez seja bom, né, quando se tem algum tipo de turbulência, olhar também, não apenas aquele que está sendo turbulento, mas aquele que eventualmente, de alguma maneira, produziu a facilitação dessa turbulência. Eu só tenho a agradecer a você, a sua gentileza em participar do nosso programa. É sempre muito bom ouvi-lo, é uma verdadeira aula para pai, mãe, educadores principalmente, né? Somos todos educadores, né, Cortella, nesse mundo. Eu acho que esse programa ele tem a intenção de não só falar com pai e mãe, porque a cidade, o mundo por si só educa, né? Todos nós deveríamos ter essa consciência. Todos nós somos alunos e alunas. A palavra aluno e aluna em latim significa quem está sendo nutrido, quem está sendo alimentado ou alimentado. E é claro, né, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E nós temos de aprender mais para ensinar melhor. E não ensinar para mandar, ensinar para melhorar, né, a vida de cada pessoa. Por isso, agradeço eu também esse momento de reciprocidade de ensinamento. Muito, muito obrigada, Cortella. Fique bem e espero revê-lo novamente aqui no programa conosco, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Muito bacana, né? Ouvir o Cortella é uma verdadeira aula, não só para quem é pai e mãe, mas para todo mundo que está nesse processo do educar. Falar de diálogo entre gerações, hoje aqui com grandes nomes, Aquim e Cortella, foi entender que os pais precisam sim ter o seu papel dentro de casa, que essa relação, às vezes, de ser amigo ou amiga da filha, pode confundir essa questão, não de hierarquia, mas desse relacionamento saudável entre todos, onde cada um tem o seu lugar. É entender que o adolescente ele precisa de espaço, ele precisa do seu momento de interiorização para poder descobrir quais são as suas respostas ou até mesmo as suas perguntas. E tratar a criança como criança dentro deste seu universo e respeitá-la da forma como ela é e como ela vai trilhar o seu caminho. Nós agradecemos demais a sua presença, a sua audiência. E se você perdeu o Universo Educação de hoje e os outros programas, não deixe de entrar no nosso canal do YouTube, Universo Educação TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Fiquem bem. Tchau, tchau.